Desde criança eu sempre fui muito apaixonada pelo comportamento humano. As pessoas literalmente elas me fascinam. Então eu lembro que eu assistia aos filmes, às novelas, e eu pequenininha eu ficava lá na frente da TV olhando aqueles personagens e tentando entender o que estava por trás do comportamento daqueles personagens, por que eles agiam de determinada forma, o que levava eles a fazer determinada escolha. E eu sempre fui muito sensível, então eu me conectava de uma forma muito profunda com aquelas histórias, então eu chorava junto, eu me alegrava junto e aquilo me fascinava, porque eu percebia nas histórias ali um poder de conexão incrível, né? Como que aqueles personagens, aqueles atores, no caso, eles conseguiam fazer isso com as pessoas. E isso me levou, desde criança, a fazer teatro. Então, eu chegava em casa depois da escola, abria o guarda-roupa da minha mãe, pegava a roupa, já ia na frente da TV. Eu lembro que passava Vamp na época e eu ficava imitando a personagem Natasha lá. E fazia várias cenas e chamava minha mãe, meu pai para assistir, reunia minhas primas. Então eu realmente queria comunicar algo a essas pessoas. E eu nasci em Minas, minha família toda é mineira. Eu saí de lá bem pequenininha, fui morar no Pará por causa do trabalho do meu pai. Depois do Pará, eu fui pro Paraná, tudo por causa do trabalho do meu pai, porque ele era transferido. Então, eu sempre vivenciei mudanças. E isso de alguma forma me estimulava, porque eu lembro que eu não gostava da mesmice. Então, o fato de mudar de cidade era algo que eu gostava muito, porque eu ia conhecer pessoas diferentes, uma cultura diferente, e isso era um desafio para poder entender aquelas outras pessoas, né? Então, eu saí de Minas, fui morar no Pará, depois Paraná, e passei a maior parte da minha adolescência ali no Rio Grande do Sul. E depois, quando eu decidi fazer faculdade, eu vim para Santa Catarina, onde eu moro atualmente, né? Florianópolis. Então, a minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus, né? Meu pai e minha mãe sempre me criaram muito bem. Mas eu lembro que, apesar de tudo isso, apesar de ser uma criança feliz, na minha adolescência ali, que foi uma fase bem crítica, eu tive vários conflitos internos, normal, né? Essa fase, ela mexe muito com a nossa identidade, porque é o momento que estamos formando a nossa identidade. E eu tinha autoestima muito baixa. Por quê? Porque desde criança eu sempre ouvia aqueles apelidos na sala de aula, né? Eu tinha o cabelo muito cacheado, e aí a galera meio que ficava falando, cabelo de mola, que não sei o quê. E aquilo foi me dando uma agonia. Por quê? Porque eu queria ser eu mesma, mas pelo fato do julgamento do outro, de eu ter um cabelo cacheado, que na época era lindo, mas eu não gostava, porque não era moda, era moda ter o cabelo lisão. E aí eu não gostava, tentava esconder. E algumas pessoas diziam, Carla, teu cabelo é lindo, que houve? Mas por poucas pessoas, pelo comentário de poucas pessoas, eu me deixava levar e, enfim, não gostava. Mas não dá pra se exigir muito de uma criança, né, que não tem discernimento das coisas. Mas, enfim, aí eu lembro que em Curitiba eu fui participar de um concurso de beleza. E a minha mãe, ela sempre me incentivou a participar desses concursos e tal, ela adorava e eu também gostava, eu sempre gostei de me exibir. Eu lembro que desde criança, assim, no prézinho eu participava dos concursos de beleza na escola e muitas vezes ganhava porque eu era muito desinibida, comunicativa, sorria. E daí chegou esse concurso em Curitiba, acho que foi em 94, era bem pequenininha. E eu olhei para aquele monte de meninas
no concurso, eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu não vou participar, só tem menina linda aqui, tem várias meninas loiras, de olhos azuis, cabelos lisos, e eu sou essa aqui, com as perninhas grossas, mais baixinha, porque elas eram super esguias, né? Cabelo cacheado, ai mãe, nada a ver. Aí minha mãe: não, vamos lá, vai participar, vai ganhar. E eu fui, gente, não é que eu ganhei em segundo lugar, era um concurso, assim, tinha umas 200 meninas, e aí fui convidada para fazer várias coisas em São Paulo, participar do comercial da CIA, mas na época eu tinha que ficar um tempo em São Paulo, aí meu pai falou: ah, não, você vai estudar, depois você vê isso. Ok, aí morei esse tempo em Curitiba, aí acho que com 11 anos eu fui para o Rio Grande do Sul. Então, na minha adolescência foi uma fase super crítica, assim, como eu havia falado, problema de autoestima. Eu cheguei a ter anorexia devido a uma experiência, assim, que pra mim na época foi super traumática, porque eu gostava de um menino, era apaixonada por ele, e ele, na minha cabeça, ele me trocou por uma menina que era super magra. E eu não era gorda, né? Eu tava criando o corpo, então eu tava desenvolvendo, mas eu não cheguei a ser gorda. E eu coloquei na minha cabeça que eu tava muito gorda, que ele havia me trocado porque eu estava gorda. E ele tinha ficado com a menina porque a menina era mais magrinha. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça e realmente tive um distúrbio, né, de autoimagem. Aí parei de comer, fui parando aos poucos, tive vários pensamentos suicidas, assim, porque eu não me aceitava, eu me achava feia, eu me achava horrível. Aí eu tive vários problemas hormonais, eu fiquei 1 ano assim, e a minha mãe não percebia porque eu disfarçava muito bem. Então foi uma fase muito triste, assim, da minha vida. Eu acho que eu me anulei durante 1 ano. Eu não conseguia mais me conectar comigo, porque a tristeza era tão grande, e aí eu fui me perdendo naquele desejo louco de emagrecer, de ser aceita. Enfim, a nossa mente, realmente, ela mente pra gente o tempo todo, e por isso que a gente tem que nos policiar. Mas eu não tinha esse discernimento, esse conhecimento. Na minha cabeça, a única verdade é que eu tinha que ficar magra. Magra pra ser aceita, magra pra ser amada. Então, assim, o período da adolescência foi um período de muita negação de quem eu era e de muita procura para ser alguém que, de fato, a sociedade pudesse aprovar, pudesse amar, pudesse realmente olhar e dizer: não, essa pessoa aí é correta. A questão do padrão de beleza. Depois de 1 ano aí, por causa desses problemas hormonais, eu parei de menstruar e minha mãe ficou preocupada, né? Pô, como é que ela para de menstruar? O que tá acontecendo? Grávida ela não tá, era virgem. Então, aí ela me levou no médico, o médico olhou pra mim e falou: meu Deus, se você não parar com isso... Aí ele detectou que eu tava com anorexia, já tava com bulimia. Aí ele falou: se você não parar com isso, você vai morrer. E quando ele falou vai morrer, muitas fichas caíram. Então eu tomei uma decisão de realmente me reconstruir. E demorou muito tempo, assim, mas aos poucos eu fui me reconstruindo. Só que internamente eu ainda continuei com uma baixa autoestima, me sentia feia, me sentia insegura. E, enfim, aí vim para Florianópolis para fazer faculdade de jornalismo. Era jornalismo ou artes cênicas, né? Eu queria trabalhar com comunicação. Vim fazer jornalismo, não passei de primeira, porque eu terminei o terceirão muito novinha, com 16 anos. Vim pra cá, pra Floripa. Aí fiz um intensivão. Então, a questão da adaptação, de sair lá da casa da minha mãe no Rio Grande do Sul, vir pra cá muito nova, mexeu muito com o meu psicológico. E quando chegou no vestibular, apesar de ter bastante conhecimento, as minhas emoções realmente me atrapalharam muito, devido a todas essas questões de adaptação, né? Aí fui fazer artes cênicas, passei, né? Comecei artes cênicas, então foi incrível, assim, foi uma felicidade, foi um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu passei no vestibular.
E aí, durante a faculdade, eu ainda tive esses momentos aí de estranhamento, de não me reconhecer, porque eu era muito patricinha, muito dondoquinha, minha mãe sempre me protegeu demais. Eu lembro que eu não podia lavar uma louça, que ela já vinha, não, deixa que eu lavo, vai estudar. Então a minha vida toda foi sempre estudar. E eu me sentia super protegida, então eu era muito certinha e tal. Aí quando eu vim fazer artes cênicas, me deu muito estranhamento, porque a galera das artes era uma galera muito assim, descolada, né, de super personalidade, a grande maioria. Então ali, aquela coisa de não conseguir me encaixar, mesmo estando ali num curso que eu amava, isso me atrapalhou demais, assim, eu olhava para meus colegas e aí eu achava, gente, eu não sou normal, porque, meu Deus, tipo, eu amo artes cênicas, mas eu não sou que nem eles. Então, eu sempre tinha um desejo de ser que nem as pessoas e não me aceitar. Mais uma vez, me anulando, né? E aí, no primeiro ano de faculdade, por causa dessa baixa autoestima, eu quase reprovei numa disciplina de interpretação, porque a professora pedia para ir lá apresentar umas... Na realidade, não lembro que disciplina que era. Se era improvisação, se era dança, enfim. Mas eu tinha que construir algumas cenas e ir sozinha lá apresentar pro restante da turma. E como eu era muito insegura, eu achava que a turma ia rir literalmente de mim. Então, me autossabotava muito. Toda vez que ela pedia para eu ir lá apresentar determinado exercício e tal, eu dizia que não dava, que eu tava mal. E aí, um dia ela chegou para mim e falou assim, Carla, eu tô achando literalmente que isso é desculpa, porque não é possíel. Daí eu assim, não, professora, na próxima eu apresento, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que daí chegou na aula seguinte, né, me deu uma dor de barriga de tão nervoso que eu tava, de tão nervosa que eu tava. E aí ela falou assim, olha, eu acho melhor você desistir do curso. Você tem que saber lidar com as suas emoções, né, porque assim, é um curso de artes cênicas, se você tiver vergonha de ir ali se expor, de usar o seu corpo como instrumento de trabalho para expressar uma história e tal, não adianta você estar aqui. Cara, quando ela falou isso, foi um tapa foi um tapa em mim, né? Na minha cara, literalmente. E aí eu fui muito reflexiva para casa, pensando muito. Aí vieram vários questionamentos bem interessantes que me ajudaram muito, que eu fiz uma pergunta e me ajudou a ter o start, né? Me perguntei assim, tá, qual que é o meu problema? Por que eu tenho tanto medo? Medo de ser eu, medo de ser julgada? Eu não sou tão diferente das pessoas. Eu sou inteligente, eu me comunico bem, né? Por que eu me sinto tão inferior? E aí eu fui fazendo esses questionamentos e eu coloquei na minha cabeça que eu era capaz. Então, eu fiquei repetindo pra mim toda hora, não, eu sou capaz, eu vou apresentar, eu sou capaz, eu vou apresentar. E aí eu fui me munindo dessa autossugestão, aí chegou na semana seguinte eu apresentei. Então, assim, foi uma vitória, realmente, assim, eu consegui superar esse medo. E aí fui me soltando cada vez mais, então a Faculdade de Artes Cênicas me ajudou muito, muito, muito a ser mais expressiva, a ser mais espontânea, a não me preocupar muito com a opinião do outro, a expressar melhor minhas ideias. Então foi uma faculdade assim pra vida. E aí eu tive vários conflitos, né, durante a faculdade também em relação a relacionamentos, porque essa insegurança ainda existia. Aí eu tive um relacionamento depois muito longo, aí depois de ter terminado a faculdade, e havia um conflito nessa relação, porque o meu ex-companheiro, ele não aceitava muito o meu jeito, que eu era muito espontânea, muito comunicativa, dançava demais e tal, porque eu era assim. E aí ele achava que era muito, que nada a ver eu trabalhar com artes cênicas, ser atriz. Então, para ser aceita por ele,
Para não ter conflito na relação, mais uma vez eu fui me podando, mais uma vez eu fui deixando de ser quem eu era, com medo de perdê-lo, né? Por quê? Porque eu vivia aquele vazio dentro de mim. Então, ter uma pessoa ao meu lado era mais que necessário. E quando eu criei essa necessidade, eu tinha medo. Medo de ser eu e medo dele não me aceitar e, consequentemente, de perdê-lo. Então, foi uma fase aí, foi uma fase muito boa, de muitos aprendizados, mas foi uma fase que eu não soube lidar muito bem com as minhas emoções, né? Não tinha muito autoestima, então eu me anulei demais. Eu vivi durante muito tempo os sonhos de uma outra pessoa. Mas cada um é responsável pela sua vida, então não existem culpados e sim escolhas, né? Depois que eu terminei esse relacionamento, eu sofri demais, assim, foi um rompimento, porque eu tive a sensação de ter perdido várias coisas, né? Ter perdido uma pessoa que eu gostava muito, mas ao mesmo tempo ter perdido tempo em ter me anulado, de fato, de ter perdido algumas oportunidades na minha vida, como, por exemplo, ter ido pro Rio, para São Paulo, porque meu sonho era ser atriz da Globo. Então, nossa, aquilo ali pra mim era algo que eu vivia diariamente, de fazer televisão, de fazer filme, mas eu até tinha vergonha de falar pras pessoas. Eu ficava pensando, o que as pessoas vão falar se eu disser que eu quero ser atriz da Globo e tal. Então, eu abafava esse sonho com medo do julgamento. Aí, terminei o relacionamento e me senti muito mal, assim, porque eu já vinha perdido a minha identidade, eu já havia esquecido quem eu era de fato. Esses sonhos ali que eu também não consegui ir atrás, não consegui realizar, eles me frustraram muito, então eu me sentia muito impotente, porque eu olhava assim, alguns outros colegas meus e pensava, gente, eles conseguiram, por que eu não consigo? E nossa, quando eu fazia essa pergunta pra mim, eu chorava muito, porque assim, era uma coisa muito mais forte que eu. Eu não entendia. E aí, depois de 4 anos, faz 4 anos, no caso, né, quando eu terminei o relacionamento, quando eu realmente fiquei muito triste por essas perdas que eu tive, eu fui acumulando várias tristezas, porque a tristeza vem disso, né, vem dessa sensação que você tem de perder algo. E a maior perda que eu tava tendo há 4 anos atrás era de mim mesma. E aí eu precisava realmente me encontrar, assim. Foi um processo bem árduo. Então, faz 4 anos que eu me vi numa depressão. Assim, eu entrei literalmente num buraquinho, não queria mais sair, porque nada dava certo na minha vida. Eu tinha medo de ser quem eu era, eu tinha medo de tentar, tinha medo de fracassar mais uma vez. Então, o medo realmente me dominava. E aí, eu comecei a tomar remédio para depressão e dava aula na época, esqueci de falar, né? Assim que eu me formei em artes cênicas, eu comecei a lecionar. Então, junto dos meus trabalhos de atriz, eu lecionava. E nessa fase aí, de 4 anos atrás, eu odiava o meu trabalho, porque eu não via propósito, eu não via por que eu estava fazendo aquilo, e eu ficava com muita raiva. Porque, na realidade, eu queria trabalhar somente como atriz. E quando a gente faz aquilo que não quer, isso provoca uma raiva, um estresse, uma frustração. Então, assim, eu tava descontente com o meu trabalho, descontente com a vida que eu tinha construído até então. Aí, tinha acabado de fazer 30 anos. Então, assim, foi um momento de muito conflito. Fui ao médico, comecei a tomar remédio, né? Remédio para depressão, tive um pouco de síndrome do pânico também. E aí melhorei com o remédio, só que isso eu tomei 2 meses. As pessoas chegavam pra mim e diziam, nossa, Carla, você tá muito bem, tá alegre. E eu ria porque eu sempre fui muito sorridente, então poucas pessoas sabiam que eu tava passando por aquilo. E isso é muito perigoso, porque o sorriso, ele pode ser uma arma muito mascarada pra sua dor. Então você precisa viver a sua dor, sabe? Você precisa extrair dela aquilo que ela quer te mostrar. Porque só dói, de fato,
quando você tá já muito doente. E eu já tava muito doente desde ali da adolescência, onde eu fui me perdendo. Aí eu ouvi dizer de um cara muito bom chamado Tony Robbins, que era um super coach. Na época eu nem sabia o que era coach, não sabia nada sobre essa área. E aí comprei um livro dele chamado Poder Sem Limite. E, gente, esse livro mudou a minha vida. Eu até me emociono, porque foi muito incrível. Porque a hora que eu comecei a ler, que eu comecei a entender, pode ser tão banal falando assim, mas quando eu comecei a entender que eu tinha domínio sobre a minha mente, olha só, né? Hoje em dia se fala tanto, mas há 4 anos atrás eu era super ignorante em relação a isso. Eu tinha um poder sobre a minha mente e eu podia realmente reverter isso. Eu fiquei tão feliz porque parecia que eu estava condicionada a um destino trágico e na realidade não. Eu tinha como mudar aquilo, então eu fiquei muito feliz, comecei a me empoderar, fui me empolgando, me desafiei, parei de tomar remédio, falei, não preciso disso porque eu preciso resolver um problema que é interno. Aí fui atrás de cursos de desenvolvimento pessoal e cada vez que eu tinha uma descoberta sobre mim eu ficava muito feliz, porque essas descobertas me levavam a acreditar que eu era uma pessoa normal, que eu tinha o direito de ser feliz, que eu não precisava ser iguais às outras pessoas, porque eu tinha o meu valor e ninguém até então tinha culpa em relação à minha vida, porque eu era muito de culpar o outro, muito, sabe? Não deu certo, fulano é culpado. Isso não deu certo, ciclano foi culpado. Então, eu jogava a responsabilidade da minha vida pro outro. E isso me deixava numa ansiedade, porque eu sempre esperava o outro resolver a minha vida. E quando eu descobri que eu era responsável pela minha vida e que só dependia de mim, e eu realmente coloquei isso em prática, mudou literalmente a minha percepção da realidade. Eu descobri que em mim tinha luz também, porque até então eu só estava vivendo aquela sombra. E nesse monte de descobertas aí, eu descobri quem que era a Carla. Né? Eu resgatei aquela Carla, aquela menina que era apaixonada pelo comportamento humano, que tinha o sonho de realmente impactar pessoas através de histórias, através de conhecimento. E como eu fui muito impactada por aquele conhecimento, realmente o coaching, a programação neurolinguística, todos aqueles conhecimentos que eu fui adquirindo, como eles mudaram a minha vida, aí eu decidi, né, que de fato eu gostaria de levar essa transformação para outras pessoas.